Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Fla Baixada Santista 013 aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, tá? Pra gente sempre estar colocando informações sobre o Flamengo. E o Flamengo ganha de 1-0 do Botafogo, o Flamengo vence, mas não convence. É, torcedor, mais uma vez o Flamengo faz um futebol burocrático e o primeiro tempo horroroso. E o pior, a entrevista pós-jogo do seu Tite, entrevista burocrática. Entrou com um semblante meio desanimado, ele não gostou do que viu nesse Flamengo que jogou futebol muito limitado. E a gente aqui vai falar um pouquinho do pós-jogo, falar um pouquinho, análise do que aconteceu nesse jogo aí de quarta-feira, às 21h30. E eu vou te dizer, hein, não é só o jogo do Flamengo, mas o Campeonato Carioca, todos os jogos que eu percebi, todos os jogos que eu pude ver de todos os clubes, futebol muito fraco. Você não vê um espetáculo. A verdade é essa. E o Flamengo hoje jogou mais um jogo ruim contra um time inferior que é o Botafogo. Com todo o respeito à entidade de Botafogo, o Flamengo, no papel, é uma seleção, mas na prática é um time comum. E hoje foi provado mais uma vez contra o Botafogo que o Flamengo teve muita dificuldade para poder fazer o seu futebol. Mas aí, por que essa dificuldade? Tem umas coisas que não me convencem. Por exemplo, hoje, se você for analisar na lateral direita, na moral, o Varela não tem condições de jogar na direita. E se jogar na direita, não tem como jogar junto com o Dela Cruz. O lado direito fica engessado. O lado direito do Flamengo fica engessado. Não existe. E aí, quando o Dela Cruz abre, o Varela fecha. E muitas vezes quem tem que criar opção de passe é o Varela aberto pela direita, para poder o Dela Cruz fazer o facão, né? Para ter profundidade. Isso não acontece. Outra coisa, na lateral esquerda, muito apático o Ayrton Lucas quando o Cebolinha joga. E mais uma vez, desde o jogo do Orlando contra o Vasco e agora contra o Botafogo, mais uma vez o Cebolinha não jogou bem e saiu questionando. Agora, vai falar que será que ele saiu porque não jogou bem ou saiu porque ele foi substituído? Para mim, porque foi substituído. A verdade é essa. Mas é bom porque aí haja competitividade. E quando o Cebolinha joga, ele não potencializa o futebol do Ayrton Lucas, porque ele joga muito aberto e não dá, cara. O Ayrton Lucas não aparece no ataque, você não vê o Ayrton Lucas jogando no ataque. Aí que eu falo, o Tite tem que corrigir isso, porque a gente tem um lateral ofensivo que ele dá o suporte, ele pode vir como válvula de escape e isso não acontece. Quando acontece no segundo tempo, entra Ayrton Lucas no lugar do Dela Cruz, que para mim o Dela Cruz não pode jogar na direita, e sim, ele tem que decidir o que ele quer do Gerson. Ah, ele fala que joga no bolsão ali no meio. O Gerson, na função que ele joga como segundo volante, não dá, gente. É um cara que cadencia de muita bola, cadencia demais a bola, o jogo, prende demais e faz com que a nossa saída de bola seja lenta. E aí, ele deixa espaços, ele não marca a gente. Na reposição é difícil, ele sobrecarrega o Eric Pulgar, que mais uma vez tomou cartão amarelo por causa disso. Já é o segundo amarelo em 2 jogos seguidos. Então, eu acho que nessa posição o Dela Cruz flui melhor, porque ele jogava assim no River Plate, como ali no meio de campo, ali bem aqui centralizado, como um segundo homem. E ali ele vai fazer o quê? Ele vai dar espaço, ele vai fazer com que ele e o De Arrascaeta joguem junto e se sacrifique menos, um jogo muito espaçado, para poder, lá na direita, o Luiz Araújo jogar. Porque se o Luiz Araújo não joga, sobrecarrega os laterais direitos do Flamengo. Essa é a verdade. E o Bruno Henrique, quando entrou, ele simplesmente. Bruno Henrique e o Luiz Araújo entraram, pelo menos o ataque do Flamengo começou a corresponder. Começou o Flamengo a ter um pouquinho mais de vontade e algumas jogadas. Porque o Bruno Henrique na esquerda, ele fecha ali na ponta da grande área, ele fecha muito ali na esquerda. Então ele cria um espaço para o Ayrton Lucas jogar. E o Ayrton Lucas começou a ter mais espaço no ataque, começou a aparecer mais. Porque o Bruno Henrique, ele fecha, ele é mais agudo nessa parte. Então ele cria um espaço para o lateral passar. E com isso, o Flamengo teve pelo menos um pouquinho mais de vontade. E outra coisa, o Pedro é um excelente jogador, mas
nesse esquema que o Tite quer, o Pedro não recebe bola. Eu quero saber de você, torcedor, qual a bola que o Pedro recebeu? Se ele tocou na bola 3 vezes, foi muito. O Pedro não recebe bola, gente. E o que acontece? Ele tem que se reinventar, cara. Ele tem que procurar ir atrás da jogada. Procurar a jogada. Procurar entender que essa bola não vai chegar. Procurar, ele tem que procurar. Ele não tem esse entendimento. E aí que eu falo, quando o Gabriel Barbosa entra, vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas o Gabriel Barbosa hoje, fisicamente, está muito bem fisicamente. 100%. Você vê ele dar os piques dele correndo com vontade. E nessa parte, o que, que ele faz? Ele dá o quê? Ele dá liberdade, amplitude, ele faz o facão, ele dá oportunidade para os próprios meio-campistas fazer jogada. Tanto para os pontas, como é o Luiz Araújo, ou como o Bruno Henrique, que já conhece muito bem o Gabi, o Gabriel Barbosa, ele consegue, fora da área, fazer mais opções de ataque. Ele consegue dar assistência, ele consegue puxar a marcação, ele consegue criar espaço, não só para ele receber bola em condições de fazer o gol, como também dos nossos meias ter mais oportunidade de gol, pô. O Tite tem que entender isso. O Tite tem que parar de cravar, que achar que é só o Pedro, mano. Parece que ele tem o Pedro na cabeça e ele e o Gerson, os dois são insubstituíveis, cara. O Gabriel Barbosa, para poder ele ter a confiança e voltar a jogar bola, ele tem que ter mais minutagem. Nesse tipo de formato, ele sai, na minha concepção, ele se sobressai melhor do que o Pedro. Agora, se eu sou o técnico do Flamengo, eu faria de tudo para jogar os dois juntos. Mas como eu não sou o técnico, é o Tite, e o Tite não convence nas explicações do pós-jogo, pô. Falando da defesa, falando do ataque, falando que dá liberdade, falando do chutão, falando porque teve um repórter nosso amigo falando que quando o Flamengo não toca a bola, dá muito lançamento. Aí ele fala que quando o time adversário vem atacar o Flamengo, abre espaço lá atrás da zaga do adversário. Mano, isso não tem nada a ver, gente. Ele falou que você requer treinamento, requer isso e aquilo, estão estudando, trabalhando. Não, isso aí é o seguinte, o Flamengo, enquanto estiver tocando essa bola, essa saída de bola com nossos volantes, principalmente com o Gerson, porque o Eric Pulgar é o cara que sempre dá um toque na bola ou dá no máximo 2. Se essa saída de bola do Flamengo, junto com os nossos laterais, os nossos 2 volantes, não tiver uma organização tática e que seja a trocação de passe mais rápido, a gente evita chutão. Eu vi muito bem quando o Jorge Jesus fazia isso. Era no máximo 2 toques na bola. O Flamengo, ele saía jogando com muita velocidade em trocação de passe. Com uma coisa que também acontecia muito, era com o Dorival Júnior, quando o Flamengo tocava passes rápidos. E o Flamengo cadecia demais lá atrás. O Flamengo parece que tá em banho-maria. Parece que o Flamengo já entra ganhando de 3-4-0. Então tá jogando tranquilo. E por isso é um futebol burocrático. E é isso aí, torcedor. Na minha concepção, o Flamengo venceu, mas não convenceu. E o Flamengo tem que melhorar muito. Porque nesse futebol que a gente está vendo, é difícil. E aí, vai vir as principais competições e a gente tem que estar com o time na ponta dos cascos. Mas por enquanto, o Flamengo não convence. E é isso aí, galera. Não esqueça de você deixar o seu like no canal. Vai ser muito importante para nós. Se inscreve aí, dá moral para o nosso trabalho. A gente faz um trabalho ao vivo de segunda a sexta no canal William Fla RN e também no Léo Flanático, em parceria. Você será muito bem-vindo de segunda a sexta, às 15 horas, ao vivo. Se inscreva no nosso canal e tenha informações importantes sobre o Malvadão. É isso aí, boa noite e até a próxima.